Salve, salve! Vamos então para essa pré-prova Enem 2024. O objetivo é recuperar alguns conceitos e aplicar, sobretudo em questões da última prova de 2023. Então, vem comigo aqui, eu vou compartilhar o que eu preparei. Esse slide também estará disponível. Então, aqui eu preparei uma pequena apresentação, considerando as coisas mais importantes que a gente deve recuperar nesse momento. Primeiramente, lembrar que tem uma mecânica para a prova Enem, não é como qualquer outro vestibular. Então, o que a gente vai recordar aqui, por exemplo, ó, é que no Enem o mais importante é o enunciado. Antes de começar a ler o texto da questão, partam do enunciado. Na prova de linguagens, isso é muito importante. Meu conselho é sublinhar o comando, né? Nós chamamos o comando, aquilo que está sendo pedido. Porque muitas vezes você vai encontrar alternativas que fecham com o texto, mas não com o comando acerca do texto. É essa mecânica que é mais importante. Então, sublinho o comando. Logo depois, tem que reconhecer a competência. Nós estudamos dessa maneira. Nos preparamos para reconhecer a competência. Como é que eu reconheço a competência? Muitas vezes é pelo comando. Às vezes a gente só vai reconhecer a competência quando encontramos, inclusive, a resposta certa. O que é agradável, quando a gente encontra uma resposta que, de alguma maneira, corresponde ao comando e ilustra uma competência, podem ter certeza que vocês acertaram essa questão, tá? Saber a competência é o elemento guia para as alternativas. Aí eu parto para ler o texto. Ou seja, vi o comando, identifiquei competência, eu vou no texto. Às vezes também a competência só vem a partir do texto, tá? Faz parte do processo. E sempre vou buscar no texto aquilo que o comando está pedindo. Então, eu sublinho o comando e vou lá no texto para verificar aquilo que o comando está pedindo. E nas alternativas, vou sublinhar a palavra desencadeadora. Em geral, é a primeira palavra, quase sempre um verbo, tá? Pode ser um substantivo, mas tem uma palavra desencadeadora. Entre aquelas duas que ficam, duas alternativas muito semelhantes, porque a gente consegue descartar aquela que prejudica o nosso tri, mas entre as duas muito semelhantes, é importante ali eu verificar, fazer a comparação de acordo com o comando. Aí eu aplico o comando e vejo a diferença entre as duas alternativas que se colocarem ali como alternativas rivais. E cinco é bem isso, ó. Eu comparo o comando e as palavras desencadeadoras. Ou seja, eu fiquei com dúvida entre duas alternativas, olho o comando, olho a palavra desencadeadora, pensando na competência, e aí resolvo. Por isso que é uma prova de habilidade e competência. A ideia do Enem de que não é uma prova de memorização, embora algumas questões trabalhem com memorização. Como é longa essa pré-prova, eu vou passar adiante já. E trouxe uma questão para a gente observar aqui, ahn, que é uma questão, na verdade, geral. Eu peguei de competência 6, como podem ver, da prova de 2023, para a gente aplicar isso que eu acabei de dizer, né? Para a gente poder aplicar esses elementos aí. Eu vou pegar aqui uma caneta para poder acompanhar vocês. Então, tem aqui, antes de pegar a caneta, deixa eu pegar a setinha, porque senão eu não consigo depois pular. Então, essa questão diz assim, a questão 40 da prova de 2023, a escravidão. Vamos lá, primeira coisa que a gente faz, vamos olhar o enunciado e tentar encontrar o comando. Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao. Então, ele vai enfatizar as mazelas da escravidão no Brasil a partir de alguma coisa. Então, eles estão colocando, ao descrever, observem aqui, ó, eles estão colocando, ao descrever o modo impessoal, ao contrapor duas coisas, ao antecipar, ao criticar ou ao imaginar. Esses verbos são verbos desencadeadores. Tá? Isso vai ser bem importante quando a gente voltar agora no texto. Então, ele enfatiza as mazelas da escravidão aplicando alguma operação. Vamos ver qual operação é usada pelo Olavo Bilac. Deixa eu apagar só os risquinhos aqui, porque eles ficam, né? Então, vamos ver qual operação o Olavo Bilac colocou aqui. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste. Quando crescerem, lá no futuro, votada a escravidão e o desespero, e verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus.
e terão notícias dos tráficos, dos trágicos horrores de uma época maldita, filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez desvalida o duplo ultraje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror, no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça mártir, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Não está descrevendo, agora vamos ver aqui, ó. Ele não está descrevendo de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre gerações futuras. Não. O que ele faz é mostrar que no futuro, talvez aquelas gerações não saibam realmente o que aconteceu. É isso que ele está projetando. Então vão com calma. A gente aqui, ó, tem um problema. Não é descrever de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Não, pelo contrário, lá no futuro eles vão ter a vívida percepção de que pessoas como Olavo Bilac, que viveram durante a escravidão, tiveram, ou pior ainda, do que as pessoas que sofreram na carne as mazelas da escravidão. Contrapor a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada. Não é esse o jogo do texto. O jogo do texto é: vivemos, no caso do Bilac, na época da escravidão. As gerações futuras nunca vão conseguir sentir o que aqueles que viveram naquele momento sentiram. Nem mesmo a população negra futura vai sentir o que a população negra escravizada sentiu naquele momento. Então não é contrapor essas duas coisas aqui. O jogo não é entre infância privilegiada e infância não privilegiada. Antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. Que é isso? No futuro, as coisas vão ficar mais leves do que realmente foram. Essa é muito boa alternativa. Criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. O que que tem a ver com o museu aqui, gente? Ele cita ali, mas não é isso que ele está criticando. O que ele está criticando é o tempo vai acabar apaziguando o sofrimento, vai acabar apagando. É bem a palavra que eles usaram aqui, ó, apagamento. Imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. Não, pelo contrário. Quem viveu contemporaneamente a escravidão vai sofrer, e esses, na verdade, com os escravos libertos, ele nem cita essa questão, né? De que as pessoas que conviveram no período da escravidão vão ser indiferentes depois com os libertos. Isso não faz parte do texto. Essa aqui complica porque ela não faz parte do texto. Então, só podemos ter como resposta aqui, se a gente analisar o enunciado, o comando e os verbos encadeadores, essa de antecipar, de prever, talvez fosse isso, sabe? Prever, antecipar. O texto é de 1902 e, na verdade, refere ao que nós vivemos hoje. Agora, nós vamos partir, vou apagar aqui, nós vamos partir para as questões competência por competência, depois desse primeiro exame, tá? Vou pegar uma aguinha aqui. E vamos então para a análise da competência um. Lembrando que a competência 2 é de língua estrangeira e não faz parte desse pré-prova aqui. Então, competência um, a competência que eu chamo de comunicação, toda ligada ao circuito comunicativo do Roman Jakobson. Não esqueçam disso. A ideia de que a comunicação parte de um emissor, o emissor envia essa mensagem até o receptor através de um canal. Essa mensagem, para ter realmente assim acuidade, para ela ser entendida relativamente correto, de modo correto pelo receptor, ela tem que ter um contexto partilhado e partilhar do mesmo código. Senão, acontece o quê? Se o contexto não foi dado, ou se o código não é o mesmo, ou se o canal está interrompido, o canal sofre uma interferência, nós temos aquilo que a gente fala de ruído. Ó. A noção de ruído é qualquer interferência no circuito. O ruído só acontece no contexto, no canal e no código. Só aqui tem ruído, porque na verdade o ruído explica por que que a mensagem do emissor não chegou até o receptor, ou se chegou, não foi completamente entendida.
Essa é a noção de ruído. E não se esqueçam que a prova do Enem é uma prova de análise do discurso. O discurso é a mensagem em curso. Discurso é a mensagem vívida em curso. Por isso que o Enem não parte de coisas amorfas, sempre parte de textos, de situações concretas de comunicação, sobretudo brasileiras. Bom, algumas questões dessa competência um que a gente precisa relembrar aqui. Polissemia. Claro que aqui entra uma questão de comunicação fundamental, né, que é o signo linguístico, não se esqueçam. O signo linguístico, a comunicação verbal do ser humano acontece através de um significante, que é um código, e que gera um significado. O significante tem que ser igual para. Vou voltar aqui ao circuito para falar do significante. O significante tem que ser igual para o emissor e para o receptor, ou o mais proximamente semelhante, né? O significante é o código. No caso, estamos usando aqui língua portuguesa. O significado é particular. O significado é como esse significante se desdobra em entendimento, em significação, na cabeça daquele que recebe. O que que é a polissemia? É quando eu uso um significante que gera mais de um significado, mas que eu consigo diferenciar pelo contexto. Manga pode ser a fruta, manga pode ser a manga de uma blusa. Esse é um exemplo assim de polissêmico. Se eu estou falando de descascar uma manga, pelo contexto, descascar, ó, toda a relação linguística que tem nessa estrutura, eu percebo que eu estou falando de fruta. Agora, desfiar a manga, não, aí poderia até ser da manga, porque a manga tem fiozinhos, né? Costurar a manga não fecharia daí com a ideia de fruto. Esse é um exemplo de polissemia. Agora, quando o mesmo significante gera mais de um significado e se confunde no mesmo contexto, nós temos a ambiguidade, que é um recurso, inclusive, literário, tá? Isso que eu falei, né, do fio da manga. O fio da manga pode ser para fruta e pode ser para a manga de uma blusa. Eu trouxe um exemplo aqui de publicidade, ó. Sem camisinha não dá. Com camisinha tô dentro. Uma propaganda da John Tex aqui de preservativo. O que é curioso observar, sem camisinha não dá. Não dá tem duplo sentido, né? O dar como verbo intransitivo é fazer sexo. Então, sem camisinha não dá. Ao mesmo tempo que não dá, não se faz sexo, mas também é impossível. Sem camisinha está interditado. E a outra, que refere-se ao menino, pelo ícone que nós temos aqui, com camisinha tô dentro. O tô dentro também é ambíguo. Ó, também é ambíguo. Então a gente trabalha aqui com ambiguidade usada de forma positiva na publicidade. É polissêmico? É. Mas, sobretudo, né, mais do que polissêmico, ele é ambíguo, porque as coisas fecham no mesmo contexto. No mesmo contexto, os dois sentidos do verbo intransitivo dar, ou tô dentro, que é o outro verbo ali, funcionam. Tá? Esse é um caso de ambiguidade. Cai muito conotação e denotação no Enem. Caiu em 2023, gente. Não se esqueçam, né? Conotação, sentido figurado, denotação, sentido dicionário. E às vezes se trabalha um pouco com isso também, com o jogo entre os dois. Aqui tem um exemplo de charge, ó. Aviso: pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. A tradução não está muito bem, a gente não usa muito cabeça para pé de alface, né? A gente usa pé de alface. Mas como é uma coisa de tradução, seria assim: existe o coração da alface, a cabeça da alface. A brincadeira é que cabeças vão rolar, ou seja, a cabeça da alface e cabeças vão rolar como se, né, o supermercado tivesse ali ameaçando cortar a cabeça das pessoas. Então tem alguns sentidos, né? Porque brinca, na verdade, brinca com essa conotação em dois contextos. Cabeça de alface é uma conotação, porque é uma catacrese. Alface não tem cabeça. E cabeças vão rolar é uma outra expressão figurada conotativa para a ideia de morte, né? Relativa lá à guilhotina ainda. Então, esse é um exemplo do uso criativo da conotação nesse caso aqui. Vamos ver uma questão dessa de comunicação da prova do Enem 2023, embora fosse de um texto literário, tá? Ó, é do texto do Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Deixa eu ver aqui. Vamos ver primeiro o comando dela. Com a perda da língua na infância,
A narradora tenta voltar a falar. Essa tentativa revela uma experiência que ela perde parte da língua física, tá? É um livro em que a menina tem, brincando com uma lâmina, ela acaba cortando a língua. Então, é uma lesão física, mas que marcou também a questão linguística dela. Não à toa se fala língua portuguesa, né? Porque é falado realmente com a língua. Então, vamos dar uma olhada. Essa tentativa de voltar a falar revela. Vamos ao texto. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda, carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha o ser anunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado tá troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. E tem uma metáfora, eles não fizeram questão sobre isso, eu acho que perderam. Tem uma metáfora do arado como aquilo que vai produzir, vai cultuar a terra. É o arado como a própria língua que se multiplica. E ela tinha dificuldade porque faltava um pedaço da língua, né? Então ela falava arado, arado e se complicava ali. Então, com a perda da parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. Essa tentativa revela uma experiência que, e notem que, na verdade, a questão não explica que ela perdeu fisicamente a língua. Muitas pessoas pensaram que ela tinha perdido a comunicação. Claro que ela teve afetada a comunicação, mas por conta disso, ela teve a língua cortada. Então, essa tentativa de voltar a falar revela uma experiência que reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio. Não é isso. Por que que ela escolheu o arado? E por que que o arado está ligado a ela e ao mundo onde ela vive? Metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura. Isso é interessante. Ou seja, a linguagem é a ligação dela com o mundo dela, que é o mundo da lavoura. O arado é que liga o homem, inclusive, à cultura. Essa é interessante, é como se a fala fosse um arado também que pudesse produzir. Canadá explicita na busca pela palavra o medo da solidão. Isso é só no comecinho. É só no comecinho. Confirma a frustração da narradora em relação à Terra. Nada a ver. Quem marcou isso aqui se deu mal no tri. E sugere, na ausência da linguagem, a estagnação do tempo. Não é ausência da linguagem. A linguagem estava presente. O que ela tinha, falta de um pedaço da língua. Então, na verdade, a gente vai ter isso aqui, ó. A metáfora da linguagem como ferramenta da lavoura, a linguagem como ferramenta de ligação com o mundo e de produção, de comunicação com o outro. E é bonito até porque o arado é uma espécie de verso, faz a linha do verso, tá? É uma questão, na minha opinião, fácil, bonita e fácil, e a gente fica com o Brasil aqui. Passo adiante para pegarmos algumas coisas sobre o corpo. Eu não botei nem nada aqui de conteúdo, porque vocês sabem que essa do corpo tem muito pouco conteúdo prático, né? Ela está muito mais ligada às nossas experiências, ao empirismo da vida, ligados às atividades físicas. Vamos dar uma olhada então, ó. Nós temos dois textos. É um cartaz publicitário e o outro é um texto, tá, escrito, um texto verbal. O enunciado diz: o segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão. Vamos lá. Ele tem uma visão em relação ao primeiro. O 2 tem uma visão em relação ao primeiro. É bem isso aqui que a gente tem que ter em mente, ó. O que que o 2 faz em relação ao primeiro? O primeiro é aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Olha o 2. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda às 5 para trabalhar, enfrenta uma média. Só um pouquinho, vou pegar uma aguinha aqui. Enfrenta, em média, 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 ao trabalho.
Termina o expediente às 17 e chega em casa às 19, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor do que a de pessoas da classe média alta, que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Que esse texto 2 faz em relação ao 1? Gente, olha a imagem do 1. Imagem do 1 da mulher branca, magrinha, que tem bastante tempo para ir para academia, sabe? Que chega em casa não faz nenhum trabalho doméstico. Esse texto faz uma crítica social em relação a esse. Esse texto considera que é bonitinho dizer, né, que aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício mais cedo ou mais tarde terão tempo para cuidar de doença. Isso é ofensivo para uma pessoa que tem uma jornada das 8 às 18, pegando busão lotado, chegando em casa cuidando da família, da casa, que tempo vai ter para exercício físico? Então, é uma revisão, eu diria, uma crítica social, uma revisão de crítica social sobre o texto 1. Mas vamos ver o que as alternativas nos dão. Deixa eu apagar o risquinho, senão ele nos atrapalha depois. Então, o segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão medicalizada. Nada a ver com. A visão do segundo texto não é médica, gente. É uma visão social, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios do cotidiano. Ou seja, ela coloca aspectos sociais que atrapalham a prática de exercícios. Ela está muito boa. Uma visão crítica, que eu gosto. Para mim, essa palavra é melhor do que a outra, tá? Uma visão crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo, mas daí é reduzida, ó. Não é a interferência das tarefas da casa, é a interferência de uma jornada muito maior. É uma interferência da pessoa que acorda às 8, sai às 18, pega busão, pega transporte público, volta para casa. Não é só as tarefas da casa, reduziu. Essa é bem perigosa, tá? Porque ela fica entre as duas, ó. Mas aqui tem algo que eu posso considerar errado. Focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Dá para ver que não tem nada a ver. Geracional, nada a ver com idade. Nada a ver com idade, é com aspecto social. É isso aqui, ó. Então a gente acaba ficando com o Brasil. É perigoso, mas eu tenho que considerar que aqui tem um erro e na B não tem um erro. Evidente que o ideal, opa, evidente que o ideal era aparecer crítica na B, mais isso. Era crítica, mais isso. Mas nós não temos essa alternativa. Então ficamos realmente com Brasil. Vou apagar aqui e vamos lá para competência. Ah, tem mais uma que eu peguei dessa prova de 2023, tá? Questão 38 de 2023. Diz assim, ó. O fator central que impacta a realização de práticas corporais. Notaram como tem essa questão? Qual é o fator que não permite que as pessoas tenham práticas corporais? Ó, o fator central que impacta a realização de práticas corporais ou atividades físicas no tempo de lazer no Brasil é, agora no tempo de lazer, vamos ver lá. O acesso às práticas corporais, atividades físicas, é desigual no Brasil, à semelhança de outros indicadores sociais e de saúde. Em geral, práticas corporais, atividades físicas prazerosas, diversificadas, mais afeitas ao período de lazer, estão concentradas nas populações mais abastadas. É igual à questão anterior. Eu trouxe para mostrar para vocês que tem coisas que se repetem. As atividades físicas de deslocamento, trajetos a pé ou de bicicleta para estudar ou trabalhar, por exemplo, são mais frequentes na classe social menos favorecida. De novo, não é questão de classe social? Às vezes pode ser de juventude, de etarismo, às vezes pode ser de gênero. Em geral, nós temos condição social, gênero, né, facilidades para homens e não para mulheres, e idade. Parece que se programa só para jovens e não para pessoas de mais idade ou idealização de corpos, tá? Só para o corpo magro. Cuidem isso, tá? É uma relação de ver a prática social fora da idealização, num contexto de desigualdade de corpos. Então, deixa eu voltar aqui, ó.
A ideia que são mais frequentes na classe social menos favorecida. Vou voltar aqui porque eu comentei com vocês, ó. As atividades aqui físicas de deslocamento, trajetos a pé ou de bicicleta para estudar ou trabalhar, por exemplo, são mais frequentes na classe social menos favorecida. Ou seja, quem caminha, quem vai trabalhar de bicicleta, quem caminha quilômetros para trabalhar, de certa forma está fazendo exercício físico. Aqui há uma relação inversa e perversa entre variáveis socioeconômicas de acesso às práticas corporais e atividades físicas. As maiores prevalências de inatividade física foram em mulheres, pessoas com 60 anos ou mais, negros, pessoas com alta avaliação de saúde ruim ou muito ruim, com renda familiar de até 4 salários mínimos por pessoa, pessoas que desconhecem programas públicos de práticas corporais e atividades físicas, e residentes em áreas sem locais públicos para a prática. Então, tem uma série de condições de diferença. Eu repito, em geral, eles consideram classe social, idade, gênero, ah, e tipo de corpo. Tipo de corpo. Tá? Ou seja, pessoas que são mais obesas do que outras. Pessoas que são mais altas, mais baixas. Então, o fator central que impacta a realização de práticas corporais, atividades físicas, no tempo de lazer no Brasil é a diferença entre homens e mulheres. Gente, não é o foco do texto. O texto até fala lá, cita, mas ele mostra que é um dos fatores. B, inexistência de políticas públicas. Inexistência de... O texto não cita nada disso, de políticas públicas. Nada, 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 nada. Diversidade de faixa etária. Nesse caso, não cita. Variação da condição étnica, só cita a questão negra. O que mais aparece é a desigualdade entre classes sociais, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Ó, variáveis socioeconômicas de acesso, tá? Variáveis socioeconômicas. Ou seja, a classe social menos favorecida, ela se comporta de maneira diferente. Em geral, não se vê a classe social menos favorecida. É praticamente igual à questão que nós fizemos antes. A resposta aqui, ó, tem que ser uma resposta E. E é praticamente igual à questão anterior. Repito que podem aparecer questões etárias, de gênero, até de idade, né? Como eu falei ali, ó, idade, que são as questões etárias, questões de tipos de corpos, não programar atividade física para pessoas que têm, pessoas que são PCD, né? Pessoa com deficiência. Então é nessa linha que eles trabalham, uma linha sociológica. A prova do Enem, vocês podem observar que é essencialmente sociológica. Acho que um risquinho aqui ficou. Essencialmente sociológica. Passo adiante para falar da competência 4 de arte. Caiu na prova do Enem, mas eu sempre cito, né? Isso aqui é uma felicidade, assim, de ter colocado em pré-prova, e a gente abre a prova do Enem e tá lá o bicho, acho que 2022. Arte, todo mundo reclama, é a questão mais complexa, o que mostra que, na verdade, nós não temos uma formação adequada na sala de aula. Na história da arte, eu fui aprender que eu era analfabeto, nesse tipo de coisa. Mas alguns brasileiros têm aparecido frequentemente. A Lígia Clark, eu apostei bastante tempo, ela apareceu com essa arte interativa. Uma das coisas que o Brasil trouxe é a obra de arte que não é apenas para contemplação. É uma arte que se realiza na interação. É uma obra de arte que se realiza na agência, ou seja, a gente precisa agir. O caso do bicho é um objeto dobrável, é um objeto que a gente pode manipular. Isso já apareceu na prova do Enem. Como, como pode aparecer, por exemplo, as máscaras sensoriais. A Lígia Clark convidava para ambientes em que a pessoa experimentava as máscaras sensoriais, elas te aplicavam sensações visuais, auditivas, de cheiro, ou seja, as pessoas experimentam sensações. De novo, não é uma obra de arte contemplativa, é uma obra participativa. Para muitos, isso é a grande contribuição que a arte contemporânea brasileira trouxe para o mundo. Ó, o Hélio Oiticica, nos Penetráveis. Imagina uma obra de arte que a gente passa dentro dela, a gente passa por dentro. Ele criou, como está em Otim, por exemplo, vários labirintos. São os penetráveis. O mais famoso é o Tropicália. O Tropicália era um ambiente como se fosse de uma comunidade bastante popular do Rio de Janeiro. Tinha um rádio, tinha um papagaio. Então, enfim, a gente sentava, né, num sofá de chita para sentir. A ideia é sentir. Os penetráveis são isso, são ambientes. Cuidar a arte dos povos originários.
O Jaider Esbel, por exemplo, ele pinta a simbologia dos povos originários em que tem pouca figuração. A figuração quase sempre ligada ao abstrato. Os povos originários trabalham muito com isso, né? Não há uma diferenciação entre o figurativo e o abstrato, que é o modo deles interpretarem o mundo. A arte dele é toda assim, painelística, feita com essa ligação entre o abstrato e o figurativo. Eu tô com uma sensação um tempo já de tinha que cair o Abraham Palatnik, esse brasileiro, que era um engenheiro que morreu durante a pandemia e que criou objetos. Ele, através de mecanismo elétrico, eles são móveis que se mexem, criam uma coisa muito bonita, tá? Então ele criou uma coisa que é chamada arte cinética, objeto cinético. Isso aqui, quando se liga, ele se mexe. Ele cria uma coisa que parece uma anêmona se mexendo, parece seres marinhos. Então ele criou uma arte, como fala a palavra cinética, que se movimenta. É um mecanismo de movimento. O Cildo Meirelles fez uma das coisas mais importantes no Brasil, inserções em circuitos ideológicos, eh, notas de dinheiro que tinham a mensagem Quem matou Herzog. Aqui, por exemplo, são garrafas retornáveis de refrigerante, em que ele aplicava textos nessas garrafas. Aqui, por exemplo, ensinava a fazer um coquetel Molotov. Entenderam que a obra de arte saiu do museu? Qual é o grande lance aqui? A obra de arte não está mais no museu. A obra de arte está em circulação, por isso circuitos ideológicos. Ele coloca a arte na circulação social, assim como tem a arte postal brasileira também, que era uma obra de arte feita em formas de cartas. As pessoas mandavam umas para as outras, criavam também um circuito. Então, cuida essa relação, né, de que a arte contemporânea abdica do museu. Ela não precisa mais do museu para se manifestar. Durante muito tempo, o museu foi o local de eh, manifestação artística, foi o local de legitimação da obra de arte. Isso acabou se diluindo. A obra de arte aqui, notaram que não é a garrafinha. O que que é a obra de arte nesse caso? A obra de arte nesse caso é a ideia, né? É aquilo que Lucy Lippard, uma americana, chamou de desmaterialização da arte. Uma das considerações da arte contemporânea é a desmaterialização. Outra consideração, então anotem aí, desmaterialização. A outra é o suporte. É pensar qual é o suporte. Suporte é onde aplico a arte. Qual é o suporte? Aqui o suporte é um objeto utilitário de circulação, objeto comercial de circulação. Essas relações são curiosas, né, sobre o suporte. A bud art é o corpo, o suporte. Isso é uma coisa muito importante, o suporte na arte contemporânea. Performance e happening. Há coisas que aparecem muito na arte contemporânea. Em geral, a performance e o happening são feitos sem usar materiais. Ou seja, quando o corpo, as pessoas usam o corpo, podem usar objetos e fazem uma manifestação artística. Eles acabam envolvendo o público numa situação que é quase uma encenação. É quase uma encenação. Existe essa relação assim de encenar. Na performance, em geral, o público não participa muito. No happening, há uma participação, são entregues objetos para o público, mas a diferença é mínima. Há teóricos, inclusive, que não consideram essa diferença. O importante é saber que performance e happening são manifestações em que artistas estão ali presentes e encenam pequenas coisas, usam objetos. Se forem apenas objetos e não tiver pessoas, nós temos uma instalação. Cuidem isso. Esse é um exemplo de instalação, mas mais do que isso. O Richard Serra botou uma grande chapa de aço, ó, de aço cortem, que evita que as pessoas passem em Nova York, reto, sem olhar umas para as outras. As pessoas param aqui e são obrigadas a fazer a volta e aí se encontram. Além do que, são obrigadas a contemplar a chapa de ferro. Isso é uma instalação? É. Mas como ela foi feita no meio público, na cidade, ou seja, na vida prática, ela também é chamada de uma interferência. Interferência é quando eu aplico, por exemplo, numa torre, eu aplico algo no chão, na rodovia. Isso é um exemplo de interferência, tá? Melhor palavra até, gente. Desculpem, usei interferência, mas se der para voltar a fita aí, intervenção é a palavra correta em termos de arte, tá? Bateu no meu cérebro aqui, a palavra não tá boa. É intervenção.
Ou seja, isso aqui é uma instalação? É, mas é também uma intervenção. É a arte intervindo na vida, na praxis da vida diária. Aqueles objetos que em aula nós trabalhamos, com os quais nós trabalhamos em aula, né? Objeto de arte mais caro do século XXI, do Damien Hirst. Lembra que ele pegou um crânio humano, comprou, e aí mandou arrumar os dentes e mandou forrar de diamantes caríssimos esse crânio humano, de modo que, antes de virar obra de arte, ele já era de um valor estapafúrdio. E como obra de arte, superou o valor dos próprios diamantes. A gente fica assim, né? O título é pelo amor de Deus. Nós ficamos com a sensação, meu Deus, e agora? Parece muito mais do campo do pensamento e da filosofia, porque a rigor o Damien Hirst só pensou a ideia. A rigor ele tem um conceito. Nós chamamos isso de artista curador. Parece que o artista hoje é aquele que não precisa mais ter habilidades manuais. Se a gente pensar lá no tempo do Michelangelo, o artista era aquele que detinha habilidades manuais distintas dos seres humanos comuns. E na arte contemporânea é muito mais a ideia que roga, né? A ideia é o mais importante. O Damien Hirst é uma prova disso, né? Ele compra objetos, manda pessoas fazerem, só que ele é o cara que expõe, ele é o que planeja isso, ele é o que pensa, né? Ele é o artista pensador. Termo que se usa, artista curador, tá? Curador nesse sentido de que ele tem a curadoria da ideia. Exemplo aqui de suporte, ó, essa questão, certo? São dois textos e o enunciado é: nos textos, a concepção de body art, né, de corpo, arte corporal, está relacionada à intenção de. Tá aqui, ó. Ah, são telefones celulares que aparecem nos pés, tá? É uma fotografia de telefones celulares que aparecem nos pés. Aí diz o texto aqui: a body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado de artistas pioneiros. Então, uma reflexão sobre body art, ou seja, que usa o corpo. Eu já vou dizer para vocês, eu acho que vai estar na resposta. O que a body art faz? Usa o corpo como suporte artístico. E é o que vai pedir aqui, ó. Perdão. Então, nos textos, a concepção de body art é relacionada à intenção de estabelecer limites entre o corpo e a composição. Pelo contrário, não há limites, né? O corpo e a composição são obra de arte. Não há limites. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. É isso, né? Discutir políticas e ideologias sobre o corpo. Não é isso, não se discute aqui. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Ele não é autônomo. O corpo é arte. Na band art, corpo igual ao suporte artístico. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Nem precisa estar em contato. Vejam ali que é uma fotografia. É uma fotografia. O corpo do artista em contato com o espectador é outro tipo de arte. Qual é? O corpo do artista em contato com o espectador é do nível da performance ou do happening, gente. Certo? Ali é uma fotografia, inclusive. Competência 4 arte. Eu peguei uma aqui que é de música, tá? É uma questão de música. Eu achei bonito essa questão, por isso que eu trouxe, é sobre o mar abaixo, que a gente nunca tinha ouvido falar. Ele é do Amapá. Então, olha o enunciado. A manifestação do mar abaixo se constituiu em expressão de arte e cultura, exercendo função de. Bom, é obra de arte. Qual a função? É isso. Qual a função dessa obra de arte? Claro que a principal função de uma obra de arte é ser estética. Essa é a principal função de qualquer obra de arte. A estética, a função estética. Vamos olhar agora o que o texto diz. O Marabá é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. Então, isso é importante, é um dado muito importante, vem das comunidades negras do Amapá. O nome remonta às mortes escravizados em navios negreiros, que eram jogados na água. Em sua homenagem, hinos de lamento eram cantados mar abaixo e mar acima. Lindo isso aqui, ó. Mar abaixo e mar acima.
Posteriormente, o Maranhão se integrou, o Mar Abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças. Ó, posteriormente, o Mar Abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias com tambores e festas religiosas, recebendo em 2018 o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Então, a manifestação do Mar Abaixo, que é uma obra de arte, se constitui em expressão de arte, exercendo função de ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. Ou seja, o episódio dramático é a morte de escravos em novas práticas culturais. A dúvida é o ressignificar apenas. Me parece tudo correto. Mas a rigor é ressignificar. Talvez eu esteja querendo uma palavra melhor, né? Melhor. É permanecer, é fazer com que a memória permaneça viva. Ou seja, que nunca se esqueça aquilo que aconteceu. Mas vamos lá. Adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar. Nem aparece isso. Lembrar dos mortos do passado escravista como forma de lamento. Não diz que é forma de lamento, gente. O lembrar me parece muito certo, tá? Mas não diz que é forma de lamento, tá? Na verdade, o que aparece aqui é incorporar algo que foi terrível como agora herança, como parte cultural, né? Herança cultural. O lamento, para mim, é o que está errado. E essas, para mim, são as duas perigosas, ó. Perpetuar uma narrativa de apagamento. Não, não é perpetuar o apagamento, né? Pelo contrário, é fazer lembrar. Ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com espírito festivo. Sim, e a escravidão que dê. Então, pegando, opa, não é entre B ali, né? Que eu cometi um erro, não é entre A e B, perdão, é entre A e D. Ó, é entre A e D. A e C, perdão. O problema é que C tem lamento, que está errado, e a A, mesmo que eu não goste do ressignificar, é a única que permanece aqui inteirinha, né? Essa é a única que permanece intacta. Gente, nem sempre tem as duas coisas que a gente preferiria. E aí, com calma, comparar as duas que ficam, aqui eu chego à resposta A. Enfim, limpo aqui e vamos partir para a competência seguinte, a nossa competência 5 de literatura. Cai escola literária, cai autores, cai estilos de época, mas não é o mais importante, né, na prova do Enem. Por exemplo, saber que a linguagem literária, aliás, que a literatura é o aspecto artístico da linguagem. A literatura é linguagem sob forma de arte, linguagem com objetivo artístico. Não se esqueçam que em literatura, o signo polissêmico, que gera mais de um significado, faz parte da prática. Na literatura e qual outra textualidade? Na publicidade também. Imagina, no meio médico, eu tenho que evitar a polissemia. Eu tenho que evitar que as pessoas fiquem entre duas coisas. Na publicidade é muito comum para causar efeito. Na literatura, mais ainda, né? Ordem sintática, a literatura trabalha com inversões, às vezes para poder rimar, às vezes pelo efeito. A gente imagina que um texto médico vai evitar tantas inversões sintáticas, vai preferir a ordem, tá? Natural da língua portuguesa, tá? A ordem direta. Não é que privilegie linguagem conotativa, tem muita obra de arte literária que pode ter denotação, mas a conotação é muito bem-vinda na literatura, tá? Faz parte, já que o uso da linguagem na literatura é um uso expressivo. E alguns recursos da linguagem poética, segundo o poeta Ezra Pound, a linguagem literária trabalha muito com a música, melopeia, trabalha muito com imagem, fanopeia, e trabalha muito com jogos de ideias, que é a logopeia. Além do que, tanto a literatura quanto a publicidade gostam de inventar palavras, ou seja, parece que a língua tem uma corda a ser desenvolvida. Parece que a literatura é que consegue fazer a evolução, dar conta da evolução da língua. Então a gente vai ter assim, murmúrios de amor. Você pode compor o neologismo que é a murmúrios. Tá? Essas relações existem na literatura e são belíssimas, né? São relações belíssimas. Saber que o texto literário tem, sobretudo, uma função estética, né? A principal função é essa aqui, ou seja, estética é função artística, que pode ser produzir o belo, feio, enfim. Mas também tem função cognitiva, se aprende através da literatura.
de maneira indireta, sobretudo, a literatura ensina. A literatura não precisa ser autoajuda, tá? Ela acaba ensinando, mesmo que de modo indireto. Saber que a literatura é instrumento de intervenção política e social, e vocês sabem bem, né? Olha os textos que tivemos na prova do Enem em 2023, Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é um autor negro. Ponciá Vicêncio, uma autora negra. Então tem essa relação de... A literatura abre campo para as demandas sociais mais urgentes. A prova do Enem é plena disso. Função catártica, que é provocar emoção. A escola literária do romantismo tinha isso como premissa, provocar emoção, ao passo que o realismo tinha muito mais a função político-social. E a função lúdica, gente, a função lúdica é do jogo. A função lúdica, ela causa aquela satisfação, às vezes, intelectual. É o gosto por brincar com as palavras. Isso aparece muito também, né? A função lúdica mostra que a arte da linguagem também é uma arte de montagem, de desmontagem, das possibilidades, né, artísticas que que a linguagem verbal tem. Gêneros caem bastante. A gente tem que ver algumas marcas dos gêneros. Andou aparecendo muito do dramático, por exemplo. Se fala muito de focalização do narrador, do gênero narrativo. Nunca apareceu epopeia, nunca. Minha aposta seria isso, assim, né? Pô, não aparece nunca epopeia. O que que marca uma epopeia? A epopeia era uma narrativa longa de um período em que a escrita não existia. Então, ela nasceu de um modo oral. Por isso, o Aedo, o poeta, pedia a inspiração de uma musa para que ela soprasse nele, ó, a inspiração, ela soprasse nele, o fôlego, para poder cantar o feito de um herói, um feito heróico que marcou uma etnia, marcou um povo. O épico é isso, é o que marca um povo. Os temas épicos são aqueles que marcam um povo. Quer dizer, se fosse produzir uma epopeia contemporânea, uma boa epopeia contemporânea, é a epopeia dos povos originários, a epopeia ah, dos africanos escravizados no Brasil. Tá? Então, é uma narrativa oral em verso, como ela era oral cantada, era em verso, de teor heróico, histórico, relativo a um povo, e, claro, usava muita mitologia. Alguns textos de escritores afrodescendentes do Brasil trazem entidades que não são mitológicas, são religiosas, como Iemanjá, por exemplo. Alguns indígenas também trazem as suas entidades. Então tem sempre uma coisa meio com mágico assim na epopeia. O gênero narrativo são as narrativas em prosa, desde o romance, né? A narrativa em prosa mais longa, mais extensa, porque conta com mais de um conflito. O romance é o que traduz melhor o mundo burguês, assim foi definido. É o gênero que se adaptou a mostrar as relações humanas na sociedade burguesa. A novela, em geral, é centrada no protagonista. A gente pode ter até mais de um conflito, mas é mais de um conflito protagonizados individualmente, ou seja, a gente vai ter a trajetória, em geral, de um herói desgraçado. O conto, como você sabe, é uma narrativa curta. O conto é aquilo que é trazido, aquilo que eu teria capacidade de contar num curto período de tempo. Portanto, uma única trama, e a gente cerca o conto apenas dos elementos essenciais para que ele se realize. A crônica é a jabuticaba brasileira. Eu também estou esperando uma questão sobre crônica. O Enem usa muita crônica. Lembrem, o que marca a crônica, depois parem o vídeo e anotem, né? O que marca a crônica é tema da atualidade. O que marca a crônica? A voz do cronista, o cronista está falando, não tem o narrador. Em geral, na crônica, o cronista está conversando com o leitor sobre um tema da atualidade. Então, duas coisas: a presença da autoria. Terceira coisa, a linguagem comunicativa. A crônica é uma conversa com o leitor. Então, a linguagem tem que ser comunicativa. Outra questão importante, o veículo da crônica, o suporte, geralmente o jornal ou a internet. Aparece muito assim, nesses veículos que são veículos de efemeridades. Ela nasceu como um relato ligado ao seu tempo, só que a crônica brasileira evoluiu. E ela pode ter, esse seria o quinto aspecto, uma pluralidade de textualidades, ou seja, de formatos textuais. A crônica pode ser descritiva, pode ser narrativa, pode ser injuntiva, pode ser dissertativa, ela pode ter um aspecto de comentário, pode ser parecida com um conto,
pode ser em forma de questão de vestibular, a forma que vocês imaginarem pode estar numa crônica. Lembra que o Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, preferia crônicas narrativas. Mas há cronistas como Marta Medeiros que preferem crônicas de comentário, de conversa com o leitor. O gênero dramático, texto teatral, que andou aparecendo sobre a estrutura dele, né? A estrutura. O gênero dramático prescinde de narrador. Primeira coisa, prescinde de narrador. Prescindir de narrador significa que eu vou ter rubrica, não se esqueçam disso. Rubricas são as indicações de cena, e a peça toda se dá com personagem destacado, em geral entre parênteses e em itálico, com alguma marca que diferencie as rubricas relativas a esse personagem. Se usa outra versão, ou dois pontos, ou se pula uma linha para botar as falas. Então a estrutura é personagem, ação e fala. Ação através das rubricas. Isso apareceu em prova já, esse formato, né, dramático. O lírico é a coisa mais complicada, tá? Por que que é complicado o lírico? Porque no lírico predomina o que a gente chama de função emotiva, mas nem sempre. Existe poesia que não trabalha com a função emotiva, a poesia é concreta. Um João Cabral de Melo Neto, por exemplo, trabalha com a poesia que não tem sentimento. O que mais caracteriza o lírico de certa forma, o máximo de expressão possível usando a linguagem. Parece que a poesia é o gênero que pode aparecer em prosa, em verso, de forma concreta, que não necessariamente precisa narrar, ou seja, ele é o mais livre nesse sentido. A lírica é a expressão máxima da linguagem poética. Por isso que parece que a poesia é que consegue potencializar ao máximo a linguagem. Então não se esqueçam que pode ser em verso, pode ser em prosa, pode ser em forma concreta. Não é o verso que caracteriza a poesia, mas o verso é talvez a principal forma da poesia, porque a poesia veio também de aspectos musicais. Se falarem de poesia lírica, não esqueçam, é aquela confessional, em que um eu lírico, a voz que fala no poema, confessa sentimentos, fala de sentimentos, se expressa. Ah, isso é uma marca da poesia lírica. Aqui temos uma questão antiga já, que eu adoro essa questão. Adoro essa questão. E preste atenção no eu lírico dela. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, olha a função de denúncia, a gente falou antes ali, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, vamos lá, sobre o eu lírico. Como é que o lírico revela a violência? Quebranto. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Olha o eu lírico agora se colocando no lugar do opressor. Vou dizer aqui do branco. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio o ponto em que me entrego. Às vezes. É lindo esse poema. É lindo, 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 lindo. O que que o lírico faz? Ele se coloca no lugar do opressor para que nós nos coloquemos no lugar do oprimido. Vou repetir. O poema, o eu lírico, se coloca no lugar do opressor para que o opressor se coloque no lugar do oprimido. Então vamos botar aqui, ó. Incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. É isso que o lírico faz. Ele incorpora seletivamente o discurso do opressor. Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. Aqui não diz que eu fico mais forte dessa maneira. E não é submete-se, ele simula, engaja-se na denúncia do passado. Não é passado, é presente. Sofre uma perda de identidade, de noção de pertencimento. Pelo contrário, ele não perde, ó, não fere a noção de pertencimento dele. Ele só pede que a gente deve se colocar também no lugar do oprimido. Acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. Nem aparece isso. Gente, essa questão é linda, linda, e tem que ser argentina. Tá? Eu adoro questões bem feitas como essa aqui. É uma questão assim, eu sempre elogio essa questão,
e eu uso ela como uma espécie de modelo de mostrar funções que a literatura pode ter. Passo adiante. Essa aqui é uma questão de 2023. Vamos ver primeiro da Ana Martins Marques. Vamos ver aqui, ó. Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea. Ou seja, tá, é um poema amoroso, lírico, confessional. O que que tem de contemporâneo? O que que mostra a contemporaneidade dele? É isso que pede, gente. O que que liga esse texto que mostra que esse texto é contemporâneo? Então, vamos lá. Migalhas. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos, recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Entenderam que talvez esse tema da perda amorosa, da perdição amorosa, fosse bonito num grande cenário, um céu estrelado, praia. Entretanto, é feito entre a toalha branca e um bule de café com migalhas de pão. E aí, eu até acho ruim, sinceramente, tá? É meio que óbvio o título migalha, sabe? O que sobrou do amor e tal. Acho até cafoníssimo. Mas o que acontece aqui? Em vez de uma idealização da situação amorosa, é um momento tão importante a perda e ela acontece justamente no prosaico, numa mesa de café da manhã. O prosaico, é isso que garante a contemporaneidade do texto, o prosaico. Então vamos lá. Invoca. Tem uma visão contemporânea ao invocar o interlocutor para uma tomada de posição. Não, não invoca, não convoca o interlocutor. Não convoca aquele você. Questionar a validade do movimento romântico também não acontece. Diluir em banalidade ou prosaísmo a comoção de amor frustrado, que é a migalha. Tá? Ótimo isso aqui. Transformar em paz as emoções conflituosas do casal. Não termina em paz, gente. Termina com alguém ali catando migalhas. Condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. É o contrário. É o contrário. A existência humana acontece também entre, entre o acordar e uma mesa de café da manhã. Então, acaba sendo Canadá. Aqui fala muito de recursos, tá? Literários usados no poema. Continuamos aqui. Funções de linguagem na competência 6, isso tem que estar na ponta da língua, né? Saber que seu centro do emissor é aquilo que o Roman Jakobson chamou de função emotiva, né? Saber que seu centro no contexto ou referente é aquilo que o Roman Jakobson chamou de função referencial. Saber que seu centro na mensagem é porque eu quero ampliar a potência da mensagem. É aquilo que o Roman Jakobson chamou de função poética. No código, todo mundo lembra. Função metalinguística, o código falando no código. Se centrar no canal é a função fática, aquela do alô, oi, e aí, que testa o canal. Se centrar no receptor, chamamos de função apelativa ou conativa. O Enem já usou as duas formas, mas prefere a conativa, que é a função típica da propaganda, receita de bolo. Isso cai no Enem. Cai no Enem todo ano. E cai com nome todo ano. Outra questão que aparece muito é a coesão e progressão textual. Eles colocam o elemento que concorre para a progressão textual. Não se esqueçam que a coesão se dá de múltiplas formas, né? Ó, são relações intratextuais que pressupõem o uso de nexos deítico, tipo hoje, ele, agora, né? Pode ter ausência ou presença disso em respeito à hierarquia de ideias. São esses elementos que garantem a hierarquia de ideias. Uma questão que sempre aparece. Que garante a progressão temática é o quê? Nós temos duas maneiras de pensar isso. Uma maneira é a parataxe, que é quando não tem conectivos. A parataxe é como se eu justapusesse frases. Em geral, justaposição é típico da parataxe. Cuidem isso, justaposição é quando tem o mínimo possível de nexos, tá? Ó, então, sem ligações por conectivos, nem mesmo por elipse. No caso, é uma justaposição sem conexões. Vim, vai chover, o preço da carne não caiu. Notaram?
Isso é paratático. Eu acabo juntando essas coisas com lacunas. E tem alguns poemas que são assim. Ó, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. E fica assim meio que solto essas coisas, né? Claro que aqui ainda tem uma ligação, mas a gente nota que tem um uso quase mínimo dos nexos, né? É quase como se ele justa pusesse informações. A hipotaxi aí é feito de maneira, é o que caracteriza a subordinação. Ó, então, progressão com ligações por conectivos, inclusive por elipse, porque pode ter uma elipse, o conectivo não aparece, mas a gente entende que ele está ali. É o caso das coordenações marcadas por nexos e mais ainda das subordinações. A subordinação é puramente nexo. Então, na prosa, a gente vai ter, ou nas narrativas, ó, Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, conectivo temporal. Diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela, ao deítico, escorrega. Sente-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra ou cachimbo. A única que é paratática é a última, mas por elipse a gente entende que está numa sequência narrativa. É uma sequência de ações, que nesse caso se dá através de conectivos idênticos. A gente vai chegando a essa sequência de imagens. Várias questões são assim. Outra coisa importante da competência 6, gêneros textuais. Textualidades. Bula de remédio é um gênero. Receita de médico é um gênero. É, manual de produtos eletrodomésticos é outro gênero. Bilhete de amor é outro gênero. Requerimento é outro gênero. Dissertação de vestibular é outro gênero. Então, uma das coisas que caracteriza o gênero é a finalidade do texto vai pedir um tipo de linguagem, tá? Então, a finalidade do texto pede, por exemplo, uma função de linguagem predominante. A finalidade do texto também define o papel dos interlocutores. Ou seja, se é um texto de propaganda, eu vou colar no receptor, eu vou usar a função conativa. A finalidade do texto também está ligada ao contexto da comunicação. Conforme o contexto, eu tenho um tipo de finalidade. Eu vou identificando a finalidade do texto e o gênero a partir disso. Que contexto é? Qual é o escopo, a finalidade? E, claro, os recursos de linguagem vão ser regidos por esses elementos. É como se um elemento tivesse regência sobre o outro, e isso compõe um gênero, um tipo de texto. Na verdade, é um tipo que caracteriza uma série de textos. Vamos dar uma olhada, então, em algumas questões. A questão de 2023, a questão 22, que é assim, ó. Vamos para o enunciado. Uso não padrão dos colchetes para nomear a revista atribui-lhes uma nova função e está correlacionado ao. Então, os colchetes é um uso diferente ali, vai ter uma nova função. Nesse caso, é o uso de um recurso gráfico, vai caracterizar uma nova função e que estará relacionado a alguma coisa. Vamos ver lá. Como é bom reencontrar os leitores da Revista da Cultura por meio de uma publicação com outro visual, conteúdo de qualidade e interesse ampliados. Cultura, olhem os colchetes abertos. Em vez de fecharem, eles abrem. Este nome simples, eu diria mesmo familiar, nasce entre dois colchetes voltados para fora. E não é por acaso, são sinais abertos, receptivos, propícios à circulação de ideias. Ó, esse é o objetivo. O DNA da publicação se mantém o mesmo. Afinal, por longos anos montamos nossas edições com assuntos saídos das estantes de uma grande livraria. E assim continuará sendo. Literatura, sociologia, filosofia, artes. Nunca será difícil montar a pauta da revista, porque os livros nos ensinam que monotonia é só para quem não lê. Ou seja, a ideia de que a leitura é plural. Ao botar aberto assim, a cultura é plural. Tem esse indicativo, né? Vamos encontrar uma alternativa que diga isso. Então, aqui diz, está correlacionado ao perfil de público-alvo, constituído por leitores exigentes e especializados em leitura acadêmica. Ah, é centrado em ideia de leitura acadêmica, que é fechado? Na leitura acadêmica é isso aqui. Se correlaciona ao propósito do editor, chamando a atenção para o rigor normativo dos textos da revista. Que rigor normativo, gente? Está aberto. Exclusividade na seleção temática, direcionada para a área das ciências. Nada a ver. É plural.
Identidade da revista, voltada para recepção e promoção de ideias circulantes em livros, ó. Circulantes é a ideia de pluralidade. É evidente que é isso aqui, desde que eu entendesse os colchetes. Padrão editorial dos artigos organizados em torno de uma proposta de design inovador. Não é o padrão editorial de artigos, pelo contrário, não tem. O texto nem está ligado ao padrão de artigo e muito menos os colchetes estão ligados a algum padrão. Os colchetes escapam dos padrões, se abrindo para a ideia de pluralidade. Uma questão muito bonita. Adiante, competência 7. Eu chamo de comparações intersemióticas. Comparações intersemióticas. E aí tem muito da função do texto e do paratexto. A imagem pode ser texto e paratexto. Gerard Genet, no livro Palimpsestos, diz que a imagem é sempre paratexto. Só que as coisas evoluíram. Um exemplo, ó. Isso aqui foi tirado do Saint-Exupéry, Meu Pequeno Príncipe. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número um era assim. Notaram que isso aqui, aparece porque não é descrito. Ou seja, isso aqui é texto. Esse é um exemplo do uso da imagem com função textual e não função paratextual. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Notaram que aqui a imagem entra como texto, ela não é apenas ilustrativa, ela não é paralela. Para texto é esse caso aqui, ó. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Príncipezinho, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E um baobá, se a gente custa descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. A imagem, gente, ela não é necessária para entender o texto. Ou seja, a imagem está em paralelo. Isso nós chamamos de imagem paratextual. Outra coisa importante de conteúdo, as noções de semiótica, os signos naturais do Peirce. Lembrem que, diferente do signo verbal, que é um código totalmente arbitrário, aqui existem signos naturais que não são absolutamente arbitrários. A coisa vai evoluindo. O ícone é por dedução. Se diz que é relacionado à metáfora, ou seja, no ícone eu olho e deduzo mais ou menos o que é. No ícone, eu vou olhar e vou deduzir. Por exemplo, eu olho para esse objeto aqui, essa imagem, e digo, é uma aranha. Por quê? Porque ela é icônica. Evidente que se eu considerar num contexto essa imagem como a logomarca do Homem-Aranha, a logomarca dele, nesse caso, eu vou ter como um símbolo, tá? Mas naturalmente, assim, eu pego essa imagem, uma criança vai dizer, aranha. Esse é o exemplo do ícone, dá para deduzir porque ele tem o formato da coisa. O índice é uma pista. O que aparece indica o que não está. Fumaça indica fogo. Qual dos três aqui é indício, é metonímia? Ó, é a teia. Quando eu olho a teia, eu enxergo a aranha. Até mesmo nos gibis, de vez em quando, aparecia a teia de aranha do Homem-Aranha e era um indício de que ele esteve ali. Nota o termo, indício. Então aqui a gente tem um exemplo de índice. O símbolo é por abdução. O símbolo é uma combinação. Nunca, o Aranha vai ser feito quase da mesma maneira. Quando foi feito o Homem-Aranha preto, negro, as pessoas reclamaram, que depois se transformou no Venom. As pessoas reclamaram porque mudava aquilo que caracterizava o Homem-Aranha. Essas coisas em vermelho, as linhas pretas, o tipo de olho, podia ser só os olhos dele. Só os olhos dele já representariam, tá, o Homem-Aranha. Por quê? Porque isso é simbólico. O símbolo é de abdução, ou seja, a cultura é que determina. A pomba branca da paz é um exemplo cultural. Yin Yang, exemplo cultural. Todas as bandeiras de países são símbolo, é cultural. Não se esqueçam, o ícone dá para deduzir pelo formato. O índice, o que está ali, mostra algo que não está. E o símbolo como é que a gente chama? É uma convenção social, é uma convenção simbólica. Foi combinado que aquilo representa o Homem-Aranha. Então, algumas questões para a gente pensar as comparações intersemióticas. Vou mostrar que tem questões que se repetem.
Essa questão aqui, que é lá, eu não sei, não lembro de que ano, acho que 2018, uma prova difícil, ela se repete em 2023. Acabei cortando a alternativa dela. Ah, não, tá aqui do lado, perdão, tá aqui, ó. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo a. Verbos no modo imperativo se associam a outra coisa. Se eu sei que a competência 7, eu vou estar ligado à ideia de que eles se associam a imagens, porque é essa a comparação da competência 7. Então vamos com calma. Diz ali, ó, campanha permanente pelo fim da violência contra as mulheres. Ó, tem aquela coisa dos macacos. Não vejo, não falo, não ouço. Se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio. Denuncie. Aí tem os dados aqui, ligue, parará, parará. Se você foi vítima, rompa. Notar a função apelativa, conativa, rompa. Eles poderiam perguntar qual é a função. Apelativa, conativa. Então, diz que vai convencer o leitor a mudar o comportamento por meio da associação dos verbos no modo imperativo, que é isso aqui, ó, rompa, denuncie. Isso aqui concordam que se opõe a isso. Não vejo, não falo, não ouço. Há um jogo entre os dois. Então, associação do modo imperativo à indicação de diversos canais de atendimento. Não é essa oposição. Os canais de atendimento não estão fazendo essa oposição, eles só complementam isso aqui. Divulgação do Centro de Defesa da Mulher só complementa isso aqui. O esquema é entre isso e isso, entre texto e imagem. Informação sobre a duração da campanha. Nem sei se aparece aqui. Duração da campanha. A campanha de Transurb. Apresentação de diversos apoiadores. Gente, acho que é só o Transurb que aparece ali. E utilização da imagem das três mulheres. Ou seja, é isto aqui que se opõe a isso. E é nessa oposição que está a questão. Uma questão boa para dar uma aula sobre competência 7. Tá? Ela é muito boa para mostrar as relações entre uma coisa e outra. Mas tem mais. Olha essa aqui, que é de 2023, tá? 2023, sobre amamentação. Então, olhem só, essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa. Vamos lá. Por que é tão importante amamentar? O bebê recebe os anticorpos da mãe. Deixa eu pegar a canetinha. O bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças, como a diarreia e como infecções, principalmente respiratórias. Diminui o risco de asma, diabetes e obesidade em crianças. É um ótimo exercício para o desenvolvimento da face do bebê e para o crescimento dos dentes fortes e bonitos. Tá, coisinha? Deu aqui, já peguei? Deu. É um ótimo exercício para desenvolvimento. Já foi. Desenvolve a fala e a boa respiração. Pergunta a vocês: está se opondo isso aqui, isso aqui? Não. Aqui nós temos ó, uma situação de parcimônia entre texto e imagem. Ou seja, a imagem apenas ilustra, ela colabora ilustrando. Essa campanha do Ministério da Saúde visa divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. Não é isso, gente? Até os itens ó, visuais nos indicam isso. A gente tem um conjunto de benefícios. Enfim, é quase impossível não marcar isso aqui. Apresentar tratamentos para infecções respiratórias em bebês. Nada a ver. É mostrar o benefício da amamentação. Está aqui no título. Ó. Defender o direito das mulheres de amamentarem em público. Não fala disso. A imagem apenas corrobora o que está ali. Essa é uma imagem paratextual. Orientar sobre exercícios para uma boa amamentação. Não fala de exercícios para melhor amamentar. Fala da importância da amamentação. Informar sobre o aumento de anticorpos nas mães. Não é esse o objetivo. Essa é uma assim, ó. Vocês têm que bater com o martelo nos dedos se errar uma questão dessas, fazendo com calma. Tá? Tem gente que se complicou porque aparecia a imagem. Ah, mas a imagem mostra ela, ou seja, tá defendendo o direito das mulheres de amamentar em público. Não. A imagem é só paratextual. Penúltima competência, competência de variação linguística. Então, uma das coisas importantes na variação linguística é a noção de inadequação. Variação linguística dá a ideia de que a língua é plural. Não existe uma língua. Ninguém é dono da língua. Portugal não é dono da língua. Nós temos no Brasil várias variedades possíveis da mesma língua. Toda língua é feita de variedades. Cá é uma questão bonita em 2023 sobre língua de sinais, Libras.
e que mostra que também nas Libras há variedades. Nas Libras também existem variedades. O que se fala hoje não é mais erro, tá? E se fala de preconceito linguístico, o termo do professor Marcos Banho. A gente fala que é inadequação, ou seja, existe uma variedade mais adequada a um contexto. Numa formatura, a gente vai ter uma variedade linguística mais adequada àquele contexto. Num jogo de futebol, tem uma variedade linguística mais adaptada àquele contexto, certo? A norma culta ou norma cultuada não é a língua, é uma variedade apenas da língua. Então, gíria, outras formas coloquiais, são variedades da mesma língua. A variação pode ser histórica. Existem variedades históricas, termos que se usavam no passado e que não se usam mais. Estruturas. Variação geográfica. Termos usados no Sergipe, no Amapá, não são os mesmos usados no Rio Grande do Sul, no Paraná. Né? Nós usamos no Rio Grande do Sul para carne moída, guisado. No Recife existe boi ralado, carne moída em outro lugar, e assim vai. Variação social, né? Termos que são usados por uma determinada camada social não são os mesmos usados por outra camada social. E variação estilística, ou seja, termos usados, por exemplo, na literatura, no texto jurídico, não são os mesmos termos usados em outra situação que pede outro estilo. O importante em variação linguística é que não existe nada superior a nada. Nenhuma forma é melhor. Existe a forma mais adequada a seu contexto. Essa é uma questão muito legal, que parece ser de literatura, mas quando a gente olha com calma, a gente percebe que não é de literatura. Ó, nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao. É um conto do Guimarães Rosa. Famigerado. Famigerado é inóxio. É célebre, notório, notável. Vós me ser mal não veja em minha grosseria ou no não entender, mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é, em fala de pobre, linguagem de em dia de semana? Entenderam? Linguagem de em dia de semana é o que, gente? É o coloquial. Coloquial desse personagem. Famigerado bem é importante, que merece louvor, respeito. Ou seja, a gente tem um diálogo, né? A pessoa que parece dominar um pouco mais as normas cultas, traduz para a linguagem de dia de semana. Pega uma variedade culta, famigerado, e traduz em linguagem dia de semana. Importante talvez fosse a melhor alternativa mesmo. Então, remete ao local de origem dos interlocutores. Não tem a ver com o local. Estado emocional, grau de coloquialidade da comunicação. Essa é perigosa. Mas, na verdade, ó, a ideia que aparece aqui é de que ele traduz para o coloquial, mas cuida, é o coloquial dessa pessoa que pediu que é famigerado. Vamos lá. Nível de intimidade entre os interlocutores. Não, isso não aparece. Conhecimento compartilhado na comunicação. Eles não compartilham o mesmo conhecimento. O que aparece é isso aqui, ó. Famigerado é traduzido por uma coisa mais coloquial para facilitar a comunicação. Ou seja, a variedade coloquial garante melhor comunicação nesse caso. Foi feita uma questão de tradução da mesma língua, tradução entre uma variedade e outra. Então vamos lá, passamos à frente. Eu trouxe uma de 2023 também. Ó, o texto de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve. Aqui se deve o preconceito lá em Portugal contra o falante brasileiro. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português, escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo.
ela é uma das mais violentas. Ou seja, por que que os portugueses estão reclamando dos brasileiros? Porque os portugueses se acham dono da língua e acham que o modo como eles falam é o modo correto e o modo dos brasileiros não é o modo correto. Então, isso se deve, o preconceito se deve a dificuldade de consolidação da literatura brasileira. Não tem nada a ver com a literatura brasileira aqui, gente. O poema apenas reflete que os brasileiros que falam, que moram em Portugal e que falam, sofrem preconceito linguístico. Aos diferentes graus de instrução, não tem a ver com grau de instrução, tem a ver com a ideia de que o brasileiro fala uma variedade e o português fala outra variedade da mesma língua. A existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada no Brasil. É, quase que eu marquei errado aqui. Não existe uma língua ideal, né? Mas os lusitanos creem que haja uma língua ideal, que é a deles, né? A deles é só uma variedade. Essa é ótima. Ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa. Não, não se deve a isso. O intercâmbio cultural, pelo contrário, deveria melhorar. A distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Não é distância territorial, gente. É distância linguística, a distância de variedades. São duas variedades diferentes e que deveriam se respeitar. Então a resposta tem que ser Canadá. Apago aqui para chegarmos à última das competências, que é a competência 9, a competência de tecnologias. Fala muito de cultura escrita. Existe um termo que é a era Gutenberg. Durante um tempo, a cultura escrita contava com os códices, que são livros manuscritos feitos à mão. Durante toda a Idade Média foi esse o recurso, livros individuais. Ao passo que, a partir do momento que Gutenberg, lá no começo do século, no final do século XV, monta uma máquina de tipos móveis e cria a primeira impressora, daí surge o termo imprensa, começa aí uma era do livro e que vai ter o seu renascimento, seu momento áureo no iluminismo, quando o conhecimento passa a ser produzido e distribuído. Era o ideal iluminista, né, da distribuição, que é o que aparece na minha letra. Por que que eu botei CD aqui? Algum erro meu, tá? Mas enfim. Ó, a universalidade e o acesso do desconhecimento, o acesso para vencer o desconhecimento. Então, o iluminismo trouxe a tentativa de universalizar e dar àqueles que desconhecem acesso ao conhecimento. Melhor seria acesso ao conhecimento, tá? Mas enfim. Outra coisa importante, a outra era, que é o fim da era Gutenberg, é a era digital, que é quando o suporte físico vai dar lugar aos suportes virtuais, digitais, não materiais. A era digital começa desde a televisão, o cinema, internet, hoje os livros digitais, enfim, né? A gente tem podcasts que são literários também, pessoas que leem. Então é a era em que deixa de existir, ou deixa de existir, não, perdão, corrijo-me. É a era em que se relativiza a importância do texto impresso e cada vez mais cresce os meios virtuais. Passo adiante aqui. O Roger Chartier, que é um historiador da cultura escrita, ele fala de três problemas da cultura escrita e que se desagam hoje na cultura virtual. O problema do acesso, isso sempre existiu. Mesmo hoje, em que o conhecimento está na grande nuvem, na grande rede, né, na grande web, no www, ainda assim, às vezes, as pessoas não têm acesso à internet. Então, cuidem, tá? Existe uma coisa que é o que a cultura virtual propõe e, às vezes, o que as condições sociais não conseguem dar. São duas coisas distintas, tá? Às vezes, também a questão cai nas questões sociais. Na Idade Média, o acesso era vedado. Hoje, ele é aberto, mas nem todas as pessoas têm condições financeiras de acessar. A adulteração. A adulteração na Idade Média, se adulteravam textos, mas hoje também. Hoje as pessoas vão lá e colocam um texto dizendo que era Clarice Lispector. É incrível, a pessoa pode pegar um texto de literatura e mudar uma palavra. Como se fez, gente, inclusive em fake news, né? As pessoas mudam o contexto,
colam uma coisa aqui, outra ali. A doutoração cresceu enormemente com os meios virtuais. E uma coisa que ele fala, o Roger Chartier, que durante a Idade Média, a falta de acesso tornava os textos raros. Havia uma cegueira negra, a cegueira da escuridão, ele colocava. Ao passo que hoje, a quantidade de textos que se apresentam para nós causam o que se chama de cegueira branca, cegueira da luz. É tanta informação que a gente não dá conta. Esse é um problema da cultura escrita atual. Aí eu acho que o professor é cada vez mais útil. O professor é aquele que talvez possa guiar, possa dar o caminho, ó, melhor ir por aqui, melhor pegar tal texto, porque ninguém vai ter tempo, por exemplo, se vocês vão escrever um tratado sobre uma coisa banal, martelo, a ferramenta martelo. Se vocês forem escrever tudo o que é possível sobre a ferramenta martelo, vocês não conseguem ler tudo que já foi produzido sobre martelo. Não teriam tempo. Esse é o exemplo do excesso. Tá? Nós vivemos uma era de excesso. Cuidem os gêneros virtuais, tá? Que caracterizam esses gêneros virtuais ou digitais. Em geral, eles pertencem à hipertextualidade, ou seja, são textos interativos de agência. A Wikipedia é um texto que a gente pode colaborar. Vai ter um exemplo de uma questão que eu tirei da prova 2023 sobre o dicionário, em que uma pessoa pede para mudar um verbete. Esse é um exemplo da interatividade. Democratização do acesso, né? O hipertexto democratiza o acesso. Se tiver aberto na rede, qualquer pessoa pode acessar. Era o que eu sonhava com os jornais, mas os jornais hoje requerem que as pessoas assinem para eles sobreviverem. Então, a gente não tem acesso, muitas vezes, à notícia integral. Uma coisa que os gêneros virtuais fizeram muito bem, integrar texto, imagem, vídeo e som. A gente consegue ter acesso a essas coisas. Há notícias que a gente pode clicar e escutar. Natureza, evoluções de outros gêneros já existentes, impressos ou no vídeo, né? Os gêneros virtuais incorporaram coisas do videoclipe, coisas do conto, do mini conto, da fotografia, enfim. O chat, por exemplo, é quase uma entrevista, muitas vezes, ele pode ser relacionado a isso. As redes sociais, nada saiu do acaso. Há uma relação com outras coisas que já existiam. E o caráter coletivo, se fala de uma inteligência coletiva. A ideia de que hoje a gente produz um conhecimento e ele já pode ser partilhado, a gente pode absorver de outro. Então, é aquilo que se diz como comportamento globalmente inteligente. Passagem do cogito ergo sum, penso, logo existo, lá do René Descartes, ao cogitamos, ou seja, pensamos juntos e assim existimos. É esse caráter global que os gêneros virtuais trazem. O que marca o hipertexto? Ó? Termo cunhado pelo Ted Nelson em 1960. É uma coleção de documentos que se ligam por hiperlinks, os links ou hiperlinks, ou seja, um texto é para partir para outro. Como tinha antigamente em índices remissivos. A gente ia no final e ali tinha tal coisa se refere a outra, essas ligações. Então, auxilia o leitor de ir de um texto para outro, tá? O tempo todo. Esse movimento é autogerenciado, tu pode ir ou não. Em livro digital, por exemplo, há livros digitais em que aparece um, sei lá, um substantivo, uma palavra que a gente não compreende, se a gente clicar tem um significado dela. A antiga nota de rodapé, que é um hipertexto, ela agora pode ser clicada e remete direto àquela nota de rodapé. O hipertexto não é linear. Exemplo, a internet é o grande hipertexto. Eu começo por onde? Qual é o começo da internet? Tem a liberdade de percurso. Mas cuidem, o hipertexto está em textos impressos. Por onde começa o dicionário? Ele pode começar pela letra A, mas a gente abre o dicionário a partir de uma necessidade, ou seja, o dicionário é hipertextual porque ele garante também a agência de percurso. E o hipertexto, em geral, é um texto de autoria mista, ou seja, pessoas colaboram. Tá? Ele está aberto à colaboração coletiva. Vamos dar uma olhada aqui numa questão. Ó. Essa questão é sobre um gênero textual, que é o antigo Twitter, né? O X, que foi proibido, enfim. Tarará. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos, porque são curtos, né? Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do quê? Vamos ver. A ABL lança novo concurso literário, Academia Brasileira de Letras, tá? Em razão da grande... Conte o conto sem aumentar um ponto.
Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da Academia Brasileira de Letras, o Abletras, Academia Brasileira de Letras, lançou no dia do seu aniversário de 113 anos um novo concurso cultural intitulado Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto. Que tem uma coisa que é provérbio, quem conta aumenta um ponto, baseado na obra A Cartomante, de Machado de Assis. Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante, utilizando o mesmo número de caracteres, ou inferior, que Machado concluiu o seu trabalho. Ou seja, tem um erro no texto da academia, tá, gente? Com que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Vale ressaltar que para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL, o Letras. Então tem que pegar o mesmo número de caracteres e dar o mesmo número, escrever um outro final com o mesmo número de caracteres. Vamos ver então o que eles pedem aqui. Nessa notícia, a rede social foi utilizada como suporte para um concurso por causa do limite predeterminado de extensão do texto. Claro que não é o limite dos caracteres de um tweet, né? Mas é o limite predeterminado, ó, pela extensão de texto, 1.100 e poucos. O Twitter é bem menor. Interesse pela participação de jovens. Ah, tá, é só jovens que usam o Twitter. Atualidade do enredo proposto. Nada a ver. Cartomante lá do século XIX. Fidelidade a fatos cotidianos. Nada a ver. Dinâmica da sequência narrativa. Nada a ver. Se eu sei que é competência 9, eu vou direto aqui, ó. Vou direto para saber que é essa função. E aí, seguimos aqui, porque eu peguei uma de 2023. Ó, questão 2023. Então, nessa 2023, vamos olhar o enunciado. A notícia trata da mudança ocorrida no dicionário da língua portuguesa. Segundo o texto, a mudança foi impulsionada pela. Ah, é bem bonita a questão aquela que eu falei. A petição online criada por um cidadão paulista surtiu efeito. Casado há 3 anos com seu companheiro, ele pediu alteração da definição de casamento no tradicional dicionário Michaelis em português. Na definição anterior, casamento aparecia como união legítima entre homem e mulher, e união legal entre homem e mulher para constituir família. O novo verbete não traz em nenhum momento as palavras homem e mulher. Agora, a definição de casamento se refere a pessoas. Ótimo. Para o diretor de comunicação do site onde a petição foi publicada, a iniciativa mostra a eficiência da mobilização. Em 2 dias mudou-se uma definição que permanecia a mesma há décadas, afirma e conclui. A plataforma serve para pensar os tipos de causas para as mudanças que importam para as pessoas. Gente, vamos pensar agora aqui. Se deu rapidamente, por quê? Porque foi uma petição virtual e por isso se tornou pública, ou seja, o meio virtual potencializou a petição. É isso. Vamos ver como eles dão. A inclusão de informações no verbete. Quer dizer, ela não foi impulsionada pela inclusão de informações no verbete, ó. Não foi impulsionada por isso. Isso aqui é a consequência, isso não é a causa. É impulsionada pela relevância social da instituição casamento. Não é por isso. Foi impulsionada pela utilização pública da petição pelos cidadãos, porque a forma digital permitiu isso. Ela saiu da esfera privada. Pela rapidez na disseminação digital do verbete, não do verbete. Poderia ser da petição. Ah, que o erro, ó, é que não é do verbete, é da petição. Impulsionada pela divulgação de plataformas para a criação da petição. Não, isso aqui é outra coisa. Então, nós temos aqui Canadá fechando muito bem com uma questão de competência 9. Pois bem, meus caros, espero que tenham a calma suficiente para usar o lápis ou a caneta de vocês e irem marcando, identificando. Isso é competência 1, é competência 6, marcando o comando que se pede, marcando verbos desencadeadores, olhando se isso tudo se enquadra no texto. É uma questão assim, é uma questão, na verdade, de calma. Agora, essa calma pode ser feita, claro, com dinâmica, para não perder muito tempo. Desde já aqui, torço enormemente pelo sucesso de vocês e seguimos juntos.